As 5 leis biológicas foram uma das coisas mais incríveis que eu aprendi em toda a minha vida e agora eu vou te falar aqui sobre elas. Olá, eu me chamo Marina Bernardi e eu sou difusora da medicina germânica Heilkunde aqui no Brasil. E após muitas pesquisas e descobertas, Dr. Hammer ele identificou as 5 leis biológicas que vão explicar a causa, o desenvolvimento e também a cura natural das chamadas doenças. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre cada uma delas. Vamos lá? As 5 leis biológicas são extremamente importantes para nós terapeutas, pois são elas que guiam todo o nosso trabalho, funcionando como um verdadeiro mapa da medicina germânica. Vamos conhecer um pouquinho sobre as 5 leis? A primeira lei biológica é chamada Lei de Ferro do Câncer e ela leva esse nome porque foi através do câncer que Dr. Hammer a identificou. Mas ela diz que toda doença é resultado de um conflito biológico que se origina com um choque, o DHS, que é também um evento inesperado, dramático e vivido em solidão. Então a gente sempre segue essas 3 características. A segunda lei é a lei bifásica, então eu falo que todas as doenças passam por essa lei, né, que são 2 fases. Ela nos fala sobre a existência dessas 2 fases e também sobre todo o desenvolvimento das doenças. Então essa lei, ela nos fala sobre a existência de 2 fases no desenvolvimento de todas as doenças. Uma primeira fase de conflito ativo, que é logo após o choque do trauma, onde ocorrem pensamentos recorrentes relacionados a esse acontecimento. Mas também tem uma série de sintomas aí que a gente estuda dentro da formação que é característico do conflito ativo. Quando esse conflito acaba, né, quando a gente resolve, a gente entra na fase de reparação, com alterações fisiológicas, com inflamação, com cansaço. São vários também os sintomas que falam aí da segunda fase, que é essa fase de cura. É nessa fase que a gente resolve o conflito e a gente entra num estado de relaxamento, que o corpo descansa e a maioria dos sintomas surgem. Então, para exemplificar um pouquinho, eu lembrei de que eu levei meu filho no dentista, né? E o Anthony, meu filho, ele tem muito medo de dentista. E a gente teve que segurar ele à força, infelizmente, para fazer o procedimento. E isso é péssimo. Por quê? Porque ele acionou, naquele exato momento, um programa biológico onde diz, eu preciso sobreviver. E logo depois, quando a gente saiu do dentista, ele dormiu, ele relaxou. Então é exatamente isso que a gente está falando nessa fase, onde existe uma fase de conflito ativo e depois, quando resolve, quando passa o perigo, né, para o corpo, a pessoa, a criança, ela entra na fase de relaxamento. É muito importante identificar essas fases para poder atuar de forma assertiva com o seu paciente. Bom, a gente vai falar agora então da terceira lei biológica, que tem um nome super difícil, que é o Sistema Ontogenético de Tumores e Enfermidades Equivalentes ao Câncer. Mas não precisa se preocupar com esse nome. Ela traz o que a terceira lei? Exatamente como os tecidos se comportam perante os conflitos biológicos. Então aqui a gente vai estudar sobre a embriologia e todos os comportamentos, né, junto com a segunda lei. A medicina germânica, ela mostra que os tecidos que derivam de cada uma das camadas germinativas embrionárias, ou seja, do endoderma, do mesoderma ou do ectoderma, mostram uma resposta diferente durante as fases de conflito ativo e de cura. Por isso, quando a gente estuda essa medicina, a gente aprende a origem embrionária de cada órgão para analisar com bastante profundidade o quadro do paciente que nos procura. E isso traz muita cientificidade para a medicina germânica, porque a gente vê os tecidos se comportando exatamente de acordo
com as fases que eu comentei anteriormente, de conflito ativo e conflito resolvido. É exatamente isso onde a ciência se encontra. Então, quando um paciente chega para mim com um problema de pele, automaticamente eu sei que está ligado ao ectoderma, ou ainda um problema de tireoide está relacionado principalmente ao endoderma. Dentro dessa lei, o Dr. Hammer identificou os 4 tipos principais de conflitos ligados aos tecidos. E o primeiro tipo são os conflitos de sobrevivência. Quando a gente encontra aí situações relacionadas à respiração, alimentação, reprodução, nesse caso, o que responde são os órgãos, como o intestino, pulmões, os ovários, os testículos. O segundo tipo são os conflitos de ataque, que é quando o nosso corpo responde para se proteger de ataques verbais ou físicos, e isso tem correspondência lá na derme. O terceiro tipo são os conflitos de autodesvalorização, que acontecem quando somos impedidos de realizar o que a gente quer ou somos obrigados a fazer algo que a gente não gosta. E quem responde aqui é o nosso sistema músculo-esquelético, com uma perda óssea, por exemplo. O quarto tipo são os conflitos territoriais e de separação, e eles dizem respeito aos relacionamentos, envolvendo, por exemplo, disputa, rejeição, perda de contato. Quem responde aqui é a nossa pele, o nosso sistema urinário, o colo do útero, entre outros. Essas informações, elas são fundamentais para a intervenção terapêutica. Conhecer os tecidos, os conflitos relacionados a eles é muito importante, porque quando o paciente chega com alguma queixa, você já sabe o que procurar. Voltando ao exemplo anterior, quando um paciente chega com um problema de pele, uma dermatite, você imediatamente associa a uma questão do ectoderma, que por sua vez também está relacionada a um conflito de separação. Então, com esse conhecimento, fica muito mais fácil identificar o DHS junto ao paciente e iniciar o processo de cura. Por isso que muitas vezes a cura já acontece na primeira sessão. Vamos agora para a quarta lei biológica, também chamada de sistema ontogenético de micróbios. Ela explica o papel benéfico dos micro-organismos, e isso durante a fase de cura de qualquer doença. Então aqui a gente vai quebrar paradigmas, a gente entende o real papel deles, né, dos micro-organismos. Durante o conflito e na fase de regeneração, os tecidos eles precisam se renovar, e são os micro-organismos que ajudam nesse processo, sejam eles vírus, bactérias ou fungos. Às vezes essa quebra de paradigmas já ali, né, durante a sessão, quando você quebra todos esses paradigmas, essas crenças dos pacientes, você já traz a cura imediatamente. Só uma mudança de percepção perante o estado que ele está passando, onde o vírus deixa de ser vilão, mas sim ele passa a atuar no programa de sobrevivência com ajuda, como colaboração. E por fim, a quinta lei biológica, que vai descrever que as doenças são instintos de sobrevivência e devem ser entendidas como programas especiais da natureza. A gente também chama esse programa de SBS. Essa lei, ela resume o princípio mais bonito da medicina germânica, que quebra o paradigma da doença e elucida o quanto a natureza e, portanto, o nosso organismo funciona em perfeita harmonia. Então, quando a gente estuda a medicina germânica, a gente fala que a gente está conhecendo a sabedoria da natureza e usa dessa sabedoria para ajudar tanto o nosso corpo quanto as pessoas, né, queridas à nossa volta, e no caso, os nossos pacientes. E uma das coisas que mais me encanta nessa medicina é a sua capacidade de atuar eliminando o medo. O medo, muitas vezes, é o que nos mantém presos no conflito e, por consequência, na doença. Conhecer as 5 leis biológicas, entender que o processo de adoecimento tem um propósito e ser capaz de identificar o choque inicial que desencadeou a doença, tudo isso traz apoio,
confiança e conforto ao paciente, o que possibilita que ele se autocure. Me conta aqui nos comentários o que você achou das 5 leis biológicas e para conhecer mais sobre a nossa formação, acesse o link aqui abaixo na descrição também. Um grande abraço!